E aí, pessoal, tudo bem? Professor Alisson chegando aqui para trazer uma aula para vocês sobre uma das principais coisas que você precisa saber antes, inclusive, de iniciar os seus estudos para o Enem. A gente sempre fala aqui, ó, estudar para o Enem é diferente de estudar para os vestibulares, tá? Tem uma pegada diferente, você tem que ter algumas informações diferentes, e uma dessas informações primordiais é você saber o que é, olha só, a matriz de referência do Enem. E por que isso é importante? Eu disse que o Enem é diferente dos vestibulares, né? Então, quando você estuda para o vestibular, você vai lá no edital do vestibular, e o edital do vestibular, ele fala tudo o que pode cair no vestibular, né? Então, vou colocar aqui, ó, vestibular. O vestibular, vamos escrever direito? O vestibular, ele tem tudo o que pode cair lá no seu edital. E o Enem, na matriz de referência, Enem, na matriz de referência, tem tudo que vai cair na prova. Existe uma diferença muito grande em relação ao vestibular, que é exatamente isso. A matriz de referência, galera, traz tudo o que vai ser cobrado. Ela é dividida por chamadas competências e habilidades, né? Então é nessas habilidades que a gente encontra o conteúdo do Enem. E essas habilidades, galera, todas elas são cobradas no Enem, todas as provas, então tudo que está nessas habilidades você pode começar a estudar, porque é isso que vai ser cobrado. Beleza até aqui? Então você já sabe que você vai ter que ir lá buscar essa matriz de referência. Aonde, professor, que eu busco essa matriz de referência? Você vai lá no site do INEP, né? E lá no site do INEP você encontra essa matriz de referência, tá? E essa matriz de referência é o que eu estou falando para vocês aqui, ó. Traz em cada área do conhecimento, linguagens e códigos, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, todas as habilidades que são, né, divididas ali por aquilo que a gente chama de competências, beleza? Competência e habilidade. Cara, competência é você saber fazer bem alguma coisa. Para isso você tem que ter um conjunto de habilidades. Eu sempre dou como exemplo quem consegue fazer um bolo, né? Para você, ou qualquer coisa, né? Cozinhar de forma geral. Você vai lá fazer um bolo e aí você pega né, tem que ter uma habilidade de saber os ingredientes que você vai usar, né, a quantidade desses ingredientes, o tempo de forno, tá bom? Tudo isso são habilidades para que você possa executar a tarefa que é fazer o bolo. Né? Então, a competência é isso, é você executar bem uma tarefa. E isso é o que está lá na matriz de referência, que é exatamente isso aqui, ó, todas elas. Né? Todas as áreas de conhecimento, linguagens e códigos, ó, competência 1, competência 2, competência 3 e todas as habilidades. Sabe aonde que estão os conteúdos do Enem? Aqui, nessas habilidades, beleza? Vou simplificar para vocês. Olha aqui, o que eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essas habilidades. Então, uma das formas de você estudar é você pegar lá, baixar essa matriz de referência, e aí você vai perceber que nessa matriz de referência existem essas habilidades. Beleza, professor, você já falou isso, agora me explica um pouquinho melhor? Vamos lá, tá? Então, para a gente entender um pouquinho dessa habilidade, você baixa lá e você olha o seguinte, resumidamente, o que você tem nessas habilidades de cada área do conhecimento é que todas elas, galera, todas elas têm ali, em todas as áreas de conhecimento, 30 habilidades. Linguagens e códigos, tem 9 competências e no total 30 habilidades. São essas habilidades que você tem que estudar, tá bom? Ficou claro? Aí você tem lá em linguagem de código, você sabe que você vai ter português, você vai ter arte, você vai ter língua estrangeira, literatura, né? E aí em matemática você também tem um total de 30 habilidades, dividida lá em 7 competências. Nas ciências da natureza, galera, você tem um total também de 30 habilidades. É aqui que estão as disciplinas de física, química, de biologia, tá bom?
Em ciências humanas, temos lá 6 competências e um total de 30 habilidades. Perceberam? Todas têm 30 habilidades. Total, então, a gente tem de habilidades 120. Pois é aqui que você tem que estudar essas habilidades. Estudar essas habilidades vai fazer você ter um desempenho melhor na sua prova do Enem, ok? Como estudar essa habilidade? É você pegar e analisar cada uma delas. Olha só um exemplo. Trouxe aqui para vocês ciências humanas. Como que você vai entender essas habilidades, tá? Todas elas, galera, preste atenção. Todas as habilidades têm isso aqui, ó. Tem uma ação, tem um conteúdo e tem um contexto. Então, todas as habilidades têm ação, têm o conteúdo e têm o contexto. É a grande diferença dos vestibulares. O conteúdo estão nas habilidades, lá na matriz de referência do Enem. Exemplo de uma habilidade de ciências humanas. Beleza? Vamos lá? A habilidade 5 de ciências humanas. Eu peguei essa aqui aleatoriamente para você entender. A habilidade 5 de ciências humanas diz o seguinte: identificar as manifestações ou as representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Vamos fazer uma brincadeira? Preste atenção. Tenta localizar aí para mim aonde está a ação nessa habilidade que eu coloquei para vocês. Onde está a ação? Tentem imaginar onde está o conteúdo e qual que é o contexto. Porque todas as habilidades têm esses 3 elementos, beleza? Muito bem. Já sabendo, essa habilidade vai ser cobrada no Enem, galera? Ó, claro que vai. Todas as habilidades são. Então vamos identificar aqui onde está a ação dessa habilidade? Cara, muito fácil de achar a ação. A ação dessa habilidade, ela está naquilo que a gente chama de verbo dessa frase. O primeiro verbo é a ação. Então, nessa habilidade, o que o Enem espera de você? Numa prova que vai ter uma questão dessa habilidade, ele espera que você identifique. Identificar alguma coisa, não é? Essa habilidade que espera de você a ação identificar, ela refere-se a qual conteúdo, galera? Qual que é o conteúdo que tem nessa habilidade? Tem conteúdo? Claro que tem, professor. Tem o conteúdo. E o conteúdo dessa habilidade é isso aqui, ó. Patrimônio cultural e artístico. Vai cair uma questão ou duas, pode ser de uma ou duas questões dessa habilidade, portanto, vai cair uma questão sobre patrimônio cultural e artístico. Qual patrimônio cultural e artístico? Ora, de qualquer sociedade, diferentes sociedades. Pode ser do Brasil, pode ser de alguma região do Brasil, pode ser de fora do Brasil. O que ele espera de você, galera, é que você consiga identificar essas manifestações, né, que fazem parte do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Primeiro, essa habilidade, ela é basicamente de história, né? Então, em história, o professor que trabalha lá no ensino médio, que é atento à prova do Enem, que te ajuda a se preparar para a prova do Enem, na aula dele, ele tem que tentar trazer para você essa habilidade. Falar de patrimônio cultural e artístico ao longo, né, de toda a disciplina dele. Então, história basicamente é a disciplina que trabalha essa habilidade. O que já caiu sobre essa habilidade? Olha só, caiu questão sobre a África, sobre os antigos impérios africanos, né? Já caiu questão sobre, já caiu questão sobre o queijo de Minas, o modo de produção do queijo de Minas. Por quê? Porque se você estuda patrimônio cultural e artístico, você vai perceber os diferentes patrimônios que a gente tem. A gente tem patrimônio material, patrimônio imaterial, patrimônio natural, arqueológico, sacou? Patrimônio material, construções, aquelas construções históricas, né? Patrimônio imaterial, a dança, comida, enfim, são todas essas manifestações, como está escrito aqui nessa habilidade. Já caiu, caiu uma questão uma vez sobre a destruição de uma cidade histórica feita pelos membros do Estado Islâmico quando eles invadiram parte do Iraque.
E eles destruíram. Tem vídeos lá na internet mostrando um museu que eles invadiram, começaram a destruir aquelas peças antiquíssimas, né, que retratam ali o início da civilização lá na região da Mesopotâmia. Então, caem questões dessa forma. E por quê? Porque temos uma habilidade assim. Quer um outro exemplo? Olha essa habilidade agora, galera. Eu acho que vocês já sabem, né? Fazer aquilo que eu falei para vocês, de identificar a ação, conteúdo e contexto. Essa habilidade também de ciências humanas diz o seguinte: acompanhe comigo. Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações. Beleza, já sei o que o Enem vai querer de mim. Ele quer que eu identifique alguma coisa. Exatamente. Identificar é a ação que ele quer. Mas qual que é o conteúdo dessa habilidade? Qual que é o conteúdo? Para depois eu pegar e ir lá na minha escola pedir para o meu professor me ajudar nesse conteúdo. O conteúdo é isso aqui, galera. As relações de poder entre as nações. Pô, muitas notícias que você vê na televisão tá relacionada a essas relações de poder entre as nações. Olha aí o que está acontecendo entre os países, principalmente no aspecto econômico, tá? Os embargos que acontecem de um país em relação a outro, enfim. Esse então é o conteúdo que você vai estudar dentro de um contexto, que é o significado que é histórico e geográfico que a relação de poder entre as nações tem. Então, ao longo da história, a gente já teve muitas questões envolvendo entre as nações, a relação de poder entre as nações. Poxa, claro que tivemos, tá? Podemos citar vários exemplos, né? A questão da Revolução Cubana, que levou aquele embargo econômico dos Estados Unidos, principalmente em relação a Cuba, a relação de poder no final lá do século XIX entre as nações, que vai levar ao chamado neocolonialismo e que, por consequência, vai levar à Primeira Guerra Mundial. Enfim, o Brasil, né, esses tempos atrás, a China tinha feito um embargo à carne brasileira, né, isso trouxe consequências, depois esse embargo acabou, né, sendo retirado, enfim, tem muito conteúdo para você estudar referente a essa relação de poder entre as nações. Ah, professor, isso não tem no meu livro do ensino médio. Pois é o seu professor que tem que dominar muito bem essas habilidades aqui para poder te preparar melhor, beleza? Ah, professor, então não vê outra área do conhecimento, só ciências humanas? Ciências humanas é fácil. Agora, e ciências da natureza, que cai questões de física, questões de química, questões de biologia, né? Deixa eu colocar um pouquinho essas coisas para mim aqui em cima, para ficar mais fácil. Ciências da natureza cai, né? Todas aquelas 30 habilidades e todas elas também têm conteúdos. Vamos fazer o exercíciozinho aqui em ciências da natureza? Eu trouxe aqui a primeira habilidade de ciência da natureza. Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os aos seus usos em diferentes contextos. Fala para mim, aonde está a ação? Ah, está fácil, hein, professor? Está muito fácil achar essa ação. É reconhecer, beleza? E aí, qual que é o conteúdo dessa habilidade? Vocês já sacaram? Já pegaram? Já pegaram a manha? O conteúdo dessa habilidade é isso aqui, ó. Características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios. Essa habilidade cai bastante questões de física. Cai bastante questões de física. E aí o que que faz? Eles trazem questões que envolvam o conteúdo fenômeno de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios. Dentro de qual contexto? Olha aqui, em diferentes contextos, tá? Sendo ele utilizado, por exemplo, para trazer coisas do cotidiano, enfim, mas o conteúdo é esse: fenômenos ondulatórios e oscilatórios. Fala lá com o seu professor, não esqueça. Ah, professor, e matemática, hein? Terrível matemática no Enem. Cara, depois a gente vai falar sobre isso. Matemática é a área do conhecimento que normalmente os alunos têm a maior nota. Tem a maior nota em matemática. E por quê? Justamente porque é a prova onde os alunos, em relação à média, tá, de acertos, eles têm a menor média. A prova que tem a menor média é aquela que pode te dar a maior nota, se você dominar essas habilidades.
Eu vou falar um dia sobre como que é feita essas médias, né? A correção da prova do Enem, a famosa TRI, para você entender como que você pode ter uma nota bem mais alta em matemática. É dominando essas habilidades, onde boa parte dessas habilidades, galera, trazem conteúdos básicos de matemática. Básicos são os conteúdos. A gente vai ter uma aula depois também, onde eu vou trazer para você uma relação de todas essas habilidades dividida por níveis, para você entender e começar a estudar a partir desses níveis de complexidade. Essa habilidade aqui, habilidade número 1 em matemática, qual que é o conteúdo? Veja, primeira ação, né? Já sacaram como que você encontra a ação. Reconhecer. Reconhecer o que e para quê, beleza? Reconhecer. Qual que é o conteúdo dessa habilidade? Olha aqui o conteúdo, galera. Diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Pô, matemática básica, hein? Você vai lá começar com aquelas aulas sobre conjuntos dos números naturais, conjunto dos números reais e vai, né, aperfeiçoando o seu entendimento para que você use isso em qual contexto? Nesse contexto, chamado contexto social. O Enem vai trazer questões, galera, que envolvem problemas ou problematização bem do cotidiano da pessoa, relacionado ao cotidiano das pessoas, onde você vai aplicar o conhecimento, né, que ele pede aqui nessa habilidade, reconhecer, beleza? Então, esses diferentes significados dos números de operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Vai lá na matemática básica, procura esse conteúdo, estuda ele um pouquinho, beleza? Ficou claro? Vocês entenderam como que a gente pode, então, estudar o Enem através das habilidades, através da matriz de referência? Professor, linguagens e códigos. Pô, ouvi falar que linguagens e códigos é pura interpretação de texto, assim como ciências humanas. Realmente, tem muita interpretação de texto, galera, mas você tem que saber como é feita essa interpretação de texto, o que que ele quer, qual a habilidade que ele quer. Existem várias habilidades. Em linguagens e códigos, olha essa habilidade. Identificar. Olha a ação que ele quer de você, dentro de um texto principalmente, tá? Identificar o que? Qual o conteúdo, professor, nessa habilidade? O conteúdo é isso aqui, ó. Diferentes linguagens e recursos expressivos, tá? Ah, isso aqui está ligado à competência que é uma competência sobre o uso da tecnologia. E como que o uso da tecnologia, das mídias sociais, ela tem transformado a nossa própria linguagem. Veja lá com o professor de vocês para ele detalhar isso com vocês, tá bom? E qual que é o contexto? O contexto é isso aqui, ó. Sistemas de comunicação é o contexto. Como que a gente tem essas diferentes linguagens, né, dentro desse contexto de sistema de comunicação, né, que é muito amplo e tudo mais. Tudo bem? Então vejam, a matriz de referência é aquilo que está lá nesse documento que demonstra, que mostra para você tudo o que vai ser cobrado no Enem. Trabalhar essa matriz de referência é o primeiro passo para você poder organizar um cronograma de estudo, para você poder estruturar os seus estudos para o Enem. Quando você se depara com essa matriz de referência, você tem que mudar um pouquinho a sua forma de pensar. Se o vestibular já traz os conteúdos específicos lá, né, dentro de um edital, onde esses conteúdos podem cair, o Enem ele traz habilidades. Essas habilidades elas são feitas a partir dos conteúdos e todas essas habilidades vão cair no Enem, beleza? E aí você consegue ter um melhor aproveitamento para a prova do Enem. A minha intenção, galera, era mostrar para você que você precisa ler esse documento. Se você ler esse documento e perceber que todas essas habilidades, né, são importantes para o Enem, a sua forma de estudar ela vai mudar um pouco, tá? E aí vem, claro,
toda uma organização de estudos que necessita que você tenha aí na sua escola, no seu cursinho principalmente, pessoas que entendam bem da prova do Enem para te auxiliar melhor na organização do seu cronograma, né, dos seus estudos, para que você consiga tirar a melhor nota possível. Beleza, galera? Essa então foi a nossa primeira aula para a gente poder começar a trazer aqui muitas, mas muitas dicas importantes para o melhor aproveitamento e para a sua preparação para a prova do Enem desse ano. Beleza? Contem comigo. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem que a gente está aqui para responder. Um abraço, até mais, bons estudos. Faz bem desligar.